Iniciando. Aqui já aparece que tá gravando para mim. Pronto, agora foi. E aí, pessoal, Diego da Potente Cedo aqui, começando mais um Boteco Fire na mesa aí com a gente, para variar um pouquinho, né? O Taleb brasileiro. Fala você, Gleison. Quem me dera estar lá em brasileiro. Fala aí, galera. Vamos gravar mais um Boteco aí. Bacana. Tá mais um domingo. A gente está gravando um domingo com um convidado mais que especial. Se apresenta aí, nosso convidado. Opa, mais que especial eu já não sei, mas vamos nessa. Bom, eu sou executivo investidor. Para quem recorda, eu tinha um blog até meados do ano passado, um pouco antes do meio do ano passado. Eu me tornei Fire num timing não muito bom, foi em fevereiro do ano passado, um mês antes dessa pandemia. Mas estamos aí, estou morando no Canadá. Acompanho vocês aí desde o primeiro episódio. É um prazer estar aí com vocês, estar participando dessa mesa redonda aí. Vamos ver o que a gente pode agregar aí junto com vocês. E entrou aqui na surdina o Alex, né? BP Milhão. Dá um oi pra galera. Ué, o Alex entrou, já saiu, então tudo bem. Daqui a pouco ele volta aí. De repente ele entrou, tá só ouvindo, tá igual o TR, tá só no bastidor. Soltou a comanda na mesa e foi pro banheiro. Pois é. Aquele negócio, né? Sentou, cara, tem aquela porção de batata frita. O cara fala, não vou comer não. Daqui a pouco, quando pega a primeira, a galera já grita, vai pagar, hein? Vai entrar no racha. Sempre tem uns caras desses, né? Mas o executivo, cara, eu lembro que eu li o seu blog, mas assim, eu acho que você, né, cancelou ele tem mais de um ano e muita coisa eu não me recordo aí das suas postagens. Primeiro, vamos lá, cara, vamos do começo aí mais ou menos. Você, se você não se incomodar, você formou em alguma área, ser executivo, porque você devia trabalhar no mundo corporativo. Conta um pouquinho do seu background aí, né? Já que é corporativo, vamos fazer o termo em inglês. Conta o seu background aí, da onde que você veio. Se apresentar. Você fez faculdade de quê? Eu não conheço, cara. O Gleison também não sabe. Fala um pouquinho de você aí até dar o estalo Fire. Claro, não, tranquilo. Bom, eu vim de uma família de classe média, interior de São Paulo. Comecei a faculdade também no interior. Fiz uma faculdade de engenharia, na Federal. E desde do início da faculdade sempre me interessei muito pela área de finanças, né? E me formei no início de 2005, mais ou menos. Foi exatamente 2005 eu me formei. E já entrei direto na área financeira. Meus investimentos eu comecei ainda na faculdade, através de alguns estágios, bolsa de iniciação científica, sempre pingava um dinheirinho, então já comecei a investir em ações. Na verdade, inicialmente eu comecei com fundo de ações ainda na faculdade, mas lia bastante, pesquisava bastante. Sempre, como eu disse, sempre gostei muito do mundo de finanças, né? Então, quando eu saí da faculdade, eu praticamente já tinha uma bagagem relativamente boa, assim, do mundo de investimentos, mas ainda, obviamente, com conhecimento zero aí do mundo FIRE, do termo independência financeira, mas já com aquela ânsia aí de querer acumular um patrimônio, né? Então, me formei em 2005, ingressei numa multinacional, na capital, São Paulo. Comecei com praticamente zero aí de patrimônio, e nos primeiros meses de trabalho eu comecei já conversando com o meu irmão e com alguns colegas do trabalho a buscar aí um planejamento de independência financeira, né? Falei, bom, legal, estou começando agora, gosto do que faço, mas não quero fazer isso para sempre, por 30, 35 anos. Então, sempre fui muito adepto à planilha, acho que como todo engenheiro e financeiro, sempre adepto a planilhas. Então, comecei a traçar um plano, inicialmente, obviamente, sempre muito alto nível, né?
E aí falei, bom, vamos... E se eu dobrasse meu patrimônio todo ano, né? Quando que eu conseguiria atingir meu primeiro R$ 1.000.000? Começando do... Obviamente não tem como começar do zero, mas começando aí, sei lá, de R$ 4.000. Fiz um planejamento, e a partir desse planejamento, sempre fui uma pessoa bastante controlada financeiramente, então budget sempre fez parte da minha vida desde a faculdade. Montei meu budget, montei meu planejamento e aí comecei. Obviamente que no início, e até uma coisa que eu percebo um pouco no mundo aí de alguns blogs, né? Muita gente fica numa ânsia assim, muito grande de buscar a independência financeira, buscar o FIRE, né? E aquela história, você acaba muita gente deixando de viver o presente, viver o dia a dia com essa busca aí do depois, do futuro, né? Eu, graças a Deus, nunca tive esse problema, então, como eu falei desde o início, eu sempre tive essa vontade de parar de trabalhar cedo. Ainda não conhecia o termo FIRE, mas sempre tive essa vontade, então tinha meus planejamentos aí muito em Excel, mas nunca deixei de viver o presente, né? Então, sempre me presenteava com uma viagem, com alguns gadgets. Eu sou meio que aficionado por tecnologia, então nunca deixei de comprar nada durante essa trajetória. Nunca, né? Obviamente, algumas vezes ponderava, né? Vou ter um iPhone de último modelo, ou vou ter um iPhone 2 modelos anteriores, né? Então sempre ponderava, obviamente, dentro do orçamento e do meu plano, mas nunca deixei assim de aproveitar a vida. Então, basicamente foi isso. Eu fiquei praticamente 14 anos no mundo corporativo no Brasil, sempre buscando maximizar a renda. Então, esse é um outro ponto que eu vejo que muita gente acaba pegando muito no ponto, mas o que é melhor, né? É você aportar mais ou você investir melhor, né? Então, eu parti para o princípio de aportar mais. Então, apesar de ter um conhecimento relativamente bom de investimento já no meio aí da caminhada, o próximo do final da caminhada, mas eu sempre busquei maximizar os meus rendimentos, né? Então, até daí o nome, o executivo investidor, eu tive acho que foi uma conjunção aí de sorte com estar no lugar certo, na hora certa e correr atrás, obviamente. Então, eu tive uma ascensão de carreira aí bem rápida. Eu me tornei gerente aí com 20 e pouquinhos anos, diretor já com 25, 26 anos. Então, eu tive uma ascensão de carreira muito, muito grande. Isso, obviamente, alavancou bastante a minha capacidade de poupança e fez com que hoje eu chegasse aí onde eu estou. Então, passei por algumas empresas, né? Sempre empresas grandes. E aí, no final de 2015, eu conversando com a minha esposa, já nos preparativos finais aí dos últimos anos, né, de pré-FIRE, ainda sem conhecer o termo FIRE, né, mas já naquela história de que vou diminuir um pouco o ritmo, vou talvez sair do trabalho, o que a gente faz, o que a gente não faz. E aí surgiu o plano, então, em 2015, de vir para o Canadá. Eu sempre tive uma vontade muito grande de ter uma experiência fora, inicialmente uma experiência profissional, né? Mas aí em 2015, a gente conversando, a gente falou, legal, vamos ir para fora. Chegamos a uma lista pequena de países, tá? Estados Unidos, Canadá, Europa. A gente chegou, não, vamos para o Canadá. E aí começou um plano aí mais a fundo aí de mudança para o Canadá. E foi quando, em 2017, eu efetivamente coloquei em prática o plano. Então, pedi demissão do trabalho e vim para o Canadá. Inicialmente, o plano era empreender aqui no Canadá. A gente vai
a gente pode discutir isso um pouco mais aí durante o nosso bate-papo, né? Mas esse era o plano inicial, mas acabou que, de novo, né, para aquela questão de você estar no lugar certo, na hora certa, acabou surgindo aí uma oportunidade relativamente interessante para mim, assim que eu cheguei no Canadá. Eu acabei ainda trabalhando por mais um tempo aqui no Canadá, como executivo de uma empresa americana aqui. E aí foi quando, finalmente, em 2020, eu decidi puxar o gatilho do FIRE, aí já assim, conhecendo o termo FIRE, né, o movimento. E aí foi quando em fevereiro, eu saí do trabalho e ingressei nessa nova vida FIRE aí. Como eu falei, foi um timing não muito bom, mas acabou aí, graças a Deus, se mostrando uma crise que, para quem tem resiliência, para quem mostrou resiliência durante essa crise, ela não pegou, né? Então, exceto as pessoas que um pouco mais ansiosas acabaram vendendo aí na queda. Então, no meu caso, eu praticamente tive uma mexida zero aí no meu patrimônio. Hoje, na verdade, eu estou até bem acima do que eu estava, para vocês terem uma ideia, antes do pico, né? Então, eu praticamente recuperei tudo. Fiz algumas pequenas movimentações durante essa crise, mas para manter os meus critérios, né, de investimento, mas é isso. E hoje estamos aqui, estou já Fire aí há 1 ano e meio. Hoje eu tenho algumas fontes de renda. Eu tenho um negócio próprio aqui no Canadá, então, daquela minha ideia inicial de vir empreender, eu consegui empreender logo após ter conseguido essa posição nessa empresa aqui. Eu acabei comprando uma franquia aqui na cidade onde eu moro. A franquia toca sozinha, então, mesmo eu trabalhando na empresa, a franquia se tocava sozinha. E aí, após eu me declarar FIRE, continua praticamente a mesma coisa, né? Então, hoje eu tenho digamos assim, eu considero como uma renda ativa, né, do negócio, porque a minha interferência no negócio, ela não determina o negócio andar ou não, né? Obviamente eu fico acompanhando, eu estou passada lá praticamente 2, 3 vezes por semana, mas não é aquela situação de que se eu não for, o negócio para, entendeu? Então é isso, essa é a minha breve história aí. Bacana. O executivo, eu queria voltar um pouquinho mais atrás lá no começo da sua história, porque a gente aqui que acompanha, todo mundo que quer se FIRE, se declarar FIRE, geralmente as pessoas não gostam do trabalho, né? Não gostam do que faz, ou não gosta da quantidade de tempo que dedica ao trabalho. Eu acho que a maioria das pessoas vive essa realidade, e não foi o seu caso. E aí eu queria saber qual que foi o estalo, né? Qual que foi a motivação que te fez pensar em independência financeira tão cedo? Se não era, no caso, o trabalho, e provavelmente você também já devia ter uma renda razoável, um pouco acima da média aí pela sua profissão também. E eu acho que essa pergunta também vale para o Diego, porque o Diego também é um cara que gostava do trabalho dele e também é um cara novo. Qual que foi a motivação inicial de vocês aí para buscar a independência financeira? Bom, para mim, a principal motivação foi realmente poder curtir mais a família. Acabou que eu não comentei, mas eu me casei logo que eu me formei. Então, muita gente até fala que caramba, cara, assim, né, praticamente patrimônio zero, não tinha encerrado a vida acadêmica, iniciando no mundo profissional, eu já me casei. Então, a minha motivação principal era realmente poder aproveitar mais a minha esposa e a família, né, assim como um todo, e viajar. Porque eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de viajar, de conhecer o mundo. Tenho ainda muitos planos, né, tem algumas regiões sempre que eu não conheço, mas essa foi a minha principal motivação. Então, ou seja, eu gostava, assim, do que eu fazia, mas não queria fazer aquilo para sempre. Então, queria poder aproveitar, até porque
tem aquela história, né? Se for seguir o padrão, né? Aposentar com 60, 65 anos, né? Muita gente acaba, assim, se destruindo em questão de saúde, né? Devido ao trabalho, e acaba não conseguindo aproveitar. Eu tive alguns pais de colegas que tiveram nessa situação, né? Então, muitos deles, inclusive, tiveram que se aposentar meio que compulsoriamente por problemas de saúde. Então, eu sempre tive aquilo na minha cabeça, né? É isso que eu quero para mim? Não é isso que eu quero para mim. Então, legal, pô, vou escolher eu tive sorte de conseguir escolher uma profissão que eu gostava, mas não era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. Então, foi basicamente essa a motivação. Cara, no meu caso aqui era um negócio meio de novela, assim, né? Era um garoto ainda, pensava, pô, cara, não fazer nada é muito bom, né? E poder escolher o que você vai fazer é melhor ainda. Então, o meu racional para buscar a independência financeira não era um objetivo maior, assim, eu não pensava ainda, né? Hoje eu tenho alguns planos que alguns já estou colocando em prática, os outros vou botar ainda, mas era um negócio assim, cara, eu gosto do que eu faço, só que eu gosto mais ainda de poder escolher se eu vou trabalhar ou não, se eu vou para a praia num dia de semana ou se eu vou ficar em casa trabalhando. Então, esse poder de escolha era o que eu queria ter. Para fazer o quê, eu ainda não pensava muito, assim, pensava muito em lazer, né? Era um troço meio sonhador, assim, mas na prática é basicamente o que eu tenho feito ultimamente. Às vezes ainda não tenho algumas escolhas, né? Mas a gente vai tocando, assim. Eu só queria atingir, o porquê ainda estava para ser delineado, né? E aí, perguntando por executivo, ele falou tanta coisa aí, cara, que dá vontade de perguntar tanta coisa ao mesmo tempo, mas eu vou tentar segurar a metralhadora aqui, porque às vezes eu faço muita pergunta nova. Uma pergunta Isso é de bom, cada Diego. Aí sim, primeira vez que você está fazendo isso. Vou tentar consolidar aqui, cara. Bom, na verdade, uma delas é mais uma questão aí de estratégia. Não sei se foi uma estratégia, mas não deixa de ser para quem está ouvindo de fora esse resumão, né? Você falou que teve uma carreira aí relativamente meteórica, né? Você entrou no mercado de trabalho, virou gerente, depois virou diretor, e aí você comentou, tá? Ia perguntar isso, se era na mesma empresa ou não, né? Porque, pelo menos na minha época do mundo corporativo, meus breves 3 anos, era aquele negócio de vestir a camisa da empresa, aquele negócio de cultura empresarial, de você tatuar a logomarca da empresa na testa, né? E aí, com o tempo, ao longo dos muitos anos, você poderia atingir uma posição boa. Você usou uma estratégia desculpa, assim, sem querer não no mau sentido, mas assim, você foi pulando de galho em galho, né? Você tinha uma remuneração melhor no outro local, conseguiu, foi no outro, conseguiu. Você acredita essa estratégia a esse seu sucesso financeiro mais rápido? Ou houveram alguns fatores aí que confluíram para isso? De repente, você queria morar numa outra cidade, surgiu essa oportunidade em outra cidade que também remunerava melhor? Como é que foi assim esse seu desenvolvimento de mudar de empresas para poder ganhar mais? Eu queria entender isso porque isso serve para muita gente, né? Especialmente quem é da área privada. Não, com certeza. Não, com certeza. Você tá certo, cara. Eu realmente segui essa estratégia de, como você comentou aí, de pular de galho em galho no início. Então, realmente foi uma estratégia. Como eu comentei, eu sempre fui uma pessoa bem antenada, bem ligada. Então, eu tinha alguns contatos com Headhunter já desde o início de quando eu comecei a trabalhar. Obviamente, inicialmente só para sondar e depois mais para buscar realmente essas oportunidades de alavancar a remuneração, mas essa estratégia ela já foi pensada com um prazo limitado, né? Ou seja, eu não pensei em fazer isso até o final da minha carreira, porque chega um ponto, ainda mais num determinado nível de senioridade, né, que as empresas elas buscam consistência e resultados, tipo resultados passados, né? Então é muito difícil você ficar 2 anos numa empresa, você fica 6 meses para poder se inteirar dos processos, se inteirar dos negócios, talvez mais 6 meses para se dedicar a um projeto específico. Projetos maiores aí geralmente duram cerca de 1 ano, então
é muito difícil você conseguir atingir um grau muito alto numa organização pulando de galho em galho. Então, o que eu pensei? Qual foi a minha estratégia? Não, eu estou começando, então vou buscar absorver o máximo de conhecimento, participar do máximo de projetos que eu vejo como interessante, projetos curtos, para que eu possa buscar uma posição, galgar uma posição melhor que remunera melhor numa outra empresa, né? E foi isso que eu fiz. Então, na primeira empresa, eu fiquei cerca de 2 anos e meio, fui para uma segunda empresa, já com um salário praticamente o dobro do que eu ganhava, para vocês terem uma ideia. Fiquei aí mais 2 anos e meio, 3 anos, sempre buscando, como eu falei, participar de projetos interessantes. Então, essa é uma dica que eu dou para algumas pessoas que me falam, pô, mas como é que você vê essa questão de promoções dentro da empresa ou seriam promoções entre empresas, né? Que praticamente toda troca de empresa eu conseguia não apenas um salário melhor, mas uma posição melhor. Sempre tá associado ao que você está gerando de valor, né? Obviamente, nenhuma empresa vai te pagar 10 mil reais por mês se você não consegue gerar aí pelo menos o dobro disso. Então, buscar sempre estar se envolvendo em algo de fora do seu dia a dia, né? Então, buscar sempre estar se envolvendo em projetos, sempre, se possível, liderar projetos, né? Obviamente que eu sei que alguém que está entrando no mercado de trabalho dificilmente vai conseguir liderar alguma coisa, mas sempre buscar participar e ter participações efetivas e participações que são reconhecidas, né? Então, foi isso que eu comecei, que eu busquei. Então, a primeira empresa eu fiquei 2 anos e meio, fui para a segunda, com um cargo um pouco melhor, salário praticamente dobro, mais 2 anos e meio. Fui para a terceira empresa. Nessa terceira empresa foi quando eu consegui entrar nessa empresa num nível gerencial. Então, foi a minha primeira, um salto relativamente grande. Remuneração também foi praticamente 60%, 70% acima do que eu ganhava na empresa anterior. E nessa empresa eu fiquei por mais tempo. Então, eu fiquei até praticamente o final aí da minha carreira no Brasil. Fiquei nessa empresa cerca de 7, 8 anos. E eu consegui ser promovido dentro da empresa. Então, meu salário ele praticamente mais que triplicou, salário mensal, sem considerar bônus, dentro da empresa. Então, se a gente pegar a remuneração total, eu consegui praticamente sair da empresa, eu estava ganhando aí 5, 6 vezes o que eu ganhava quando eu entrei, dentro da mesma empresa. Então, foi né, não sei se eu consegui responder, mas foram basicamente 2 estratégias, né? Uma estratégia para início de carreira, então realmente, vamos buscar desenvolver projetos curtos, mudar de empresa para conseguir uma alavancagem grande de remuneração, porque a realidade nenhuma empresa ainda mais agora em momentos de crise, mas mesmo no passado, nenhuma empresa ela vai te dar, por melhor que você seja, exceto quando tem uma promoção para mais de um nível, né? Você não consegue ter 50% de incremento dentro da mesma empresa de um ano para o outro, entendeu? Ao passo que se você muda de empresa, você tem essa possibilidade. Então, foram essas 2 estratégias que eu segui, início de carreira mudando de empresa, sempre buscando participar de projetos, ter uma participação em projetos interessantes, e aí no meio, para o final, estabelecendo uma empresa grande, né? Como eu falei, dei sorte de fazer estar numa área que eu sempre gostei muito, e aí desenvolvendo também projetos já dentro da mesma empresa. Show de bola. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu já conheci aí o executivo investidor, que é o BP Milhão falando, né, o Alex. Ele tinha lá o blog dele, e aí também ele tem uma história lá com o senhor F365, né? Mas, o executivo, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que está sendo a vida Fire agora. Como é que está sendo viver aí, como é que está sendo os gastos, como os gastos estão sendo aí, né? Como é que está sendo a vida. Eu tenho um amigo que ele se aposentou e aí foi para o Canadá morar também, mas depois ele desistiu, não se adaptou muito bem, ficou 2 anos aí, agora ele está no Brasil, feliz da vida, morando em Belo Horizonte. Né? Então, às vezes, a gente tem aquela impressão de que
sair do Brasil é tudo, né? Então algumas pessoas que não viajaram, não conhecem outros países, acabam que coloca na cabeça que todos os dias tem que fazer alguma coisa para sair do Brasil, mas às vezes sai, não se adapta, não fez um teste antes e retorna para o Brasil, né? Mas como que está sendo a sua vida Fire aí no Canadá? Eu vou até falar um pouquinho antes da vida Fire, né? No início de quando eu cheguei aqui, que eu ainda não cheguei Fire, né? Tanto que eu consegui, eu arrumei um emprego, eu acabei depois comprando a franquia. Então, a minha adaptação aqui, ela foi relativamente tranquila, né? A minha esposa, ela teve um pouquinho mais de dificuldade de se adaptar, porque ela é muito apegada à família. Mas, de forma geral, a gente se adaptou muito bem, né? Porque é um país muito bom, um país... tirando o clima, muita gente fala do clima, mas graças a Deus a região que eu estou aqui é uma região bem mais suave do que o restante do país. Então a nossa adaptação, ela foi uma adaptação muito boa. E a vida Fire aqui, assim, que eu vim, isso é uma questão assim que é um pouco particular, né? Eu vim numa condição um pouco diferente. Então, quando eu vim, eu já tinha a independência financeira no Brasil, mesmo eu trabalhando. Então, os meus investimentos eles já pagavam os meus custos mensais já há um bom tempo. Então, eu vim numa condição um pouco diferente. Obviamente, eu dei muita sorte do câmbio. Então, para vocês terem uma ideia, quando eu vim para cá, eu não mandei meu dinheiro todo de uma vez, né? Eu fui fazendo transferências ao longo do tempo, mas eu peguei uma taxa média de dólar a 2,50, né? Então, você imagina, foi um valor bem razoável, né? Então, foi praticamente todo o meu patrimônio que estava líquido, eu transferi para cá. Então, eu cheguei já numa condição um pouquinho diferente, né? Então, mesmo quando eu cheguei, eu já tinha a independência financeira e eu estava buscando mesmo alguma coisa que me trouxesse um prazer, né? Que eu gostasse, fazer alguma coisa que eu gostasse, que obviamente que não me desse despesa, né, a mais, né? Então, foi aí que eu tive a ideia da compra da franquia. Então, e tem essa questão, obviamente, de se adaptar ao país, né? Porque não adianta você ter todo o dinheiro do mundo e você não se adaptar ao país, né? Então, eu acho que um dos motivos que me fez, isso eu acredito que a minha esposa é a mesma coisa, que nos fez ter essa adaptação relativamente fácil ao país, foi aceitar as diferenças, né? Eu vejo que muita gente que está aqui numa condição obviamente não igual a minha, mas uma condição boa, as pessoas simplesmente não aceitam as diferenças, né? E ficam sempre pegando naquilo que é o lado negativo, né? Tem diferenças negativas e tem diferenças positivas, obviamente, né? Então, eu acho que a primeira coisa para poder se adaptar a um país é você estar do coração aberto e de cabeça aberta e já sabendo, ó, eu sei que eu vou encontrar diferenças, eu vou encontrar dificuldades, vou encontrar coisas boas, e trabalhar nas coisas boas, né? Você não tentar mudar as coisas que são ruins, porque isso não muda, né? Mesmo que você chegar no Brasil e falar assim, não, eu não gosto da corrupção, tem que mudar. Você não vai conseguir mudar. Então, ou você aceita, obviamente, o aceitar não quer dizer que você vai simplesmente cruzar os braços, não, mas você tem que falar, ok, existe corrupção, né? Eu vou tentar escolher os meus presidentes, meus políticos aí de uma maneira mais justa, né? Mas, ok, eu não vou conseguir mudar o mundo, né? Então, esse acho que é um ponto que ajudou bastante a gente nessa adaptação. Então, não sei se respondeu aí a sua pergunta, Alex. Isso, mas eu queria saber um pouco de como que está sendo a vida, assim, o cotidiano. A renda é suficiente? Você consegue fazer passeios? Né, como é que está sendo o dia a dia? Porque a gente fala bastante da vida Fire, só que às vezes fica aquela dúvida do pessoal, né? Tá, mas e o dia a dia? O Diego, ele acorda, aí toma café,
na imprensa francesa, porque ele está viajando pelo Brasil. Então, um cara endinheirado. O pior que minha esposa me deu de aniversário uma peça francesa, cara. Acredite se quiser. Vocês estão com algum spyware no meu computador, cara. Não é possível. Todo mundo sabe as coisas que eu estou fazendo, estou falando. O Instagram tá bombando. Aí depois ele vai lá, faz um pouco de kitesurf, depois o wakeboard, aí come um salmão, uns camarões ali. Entendeu? Então, assim, o dia a dia dele é esse daí. Um banho numa banheira, sai de banho e tal. A minha vida não tá tão boa assim, mas... Não, o meu dia a dia, assim, Então, não está do jeito que eu gostaria, obviamente por conta da pandemia. Então, assim, eu tinha vários planos de viagem, né? Como eu falei, desde o início, uma das minhas grandes motivações de ser Fire era poder viajar, conhecer lugares diferentes. Então, a pandemia atingiu aí um mês depois de eu me declarar Fire. Então, não vou dizer que está exatamente do jeito que eu tinha planejado, mas está muito bom. Então, assim, eu vou dar aí um briefing aí do meu dia a dia. Então, eu acordo cedo, eu até me espantei, porque eu sempre nunca fui uma pessoa muito diurna, sempre fui uma pessoa mais que produzia mais aí durante o dia, não muito pela manhã. Mas eu acabei entrando aí numa rotina de acordar cedo, relativamente cedo. Então, eu acordei por volta das 7, 7h30. Tomo meu café, tranquilo, vou para academia. Então, eu tenho montei uma academiazinha aqui em casa. Faço academia, 40 minutos mais ou menos. Vou andar de bike, uma outra paixão minha. Então, eu gosto muito de pedalar. Então, e aqui é uma região muito bonita para se fazer isso. Vou pedalar, fico aí 1 hora mais ou menos pedalando. Quando eu volto, tomo um banho, já é hora do almoço. Almoço e aí à tarde varia, né? Então, às vezes eu dou uma viajada aí com uma passeada aí com minha esposa, dou uma passada na franquia para ver como é que tá na loja, fico aqui em casa mexendo dando uma olhada nos investimentos, né? Então, assim, é uma vida que relativamente tranquila, não é obviamente o que eu espero fazer todos os dias, né? Então, eu tenho planos de viajar. Eu tinha um plano inicialmente de percorrer o Canadá, que estava previsto para esse ano, obviamente isso antes da pandemia, né? Então, infelizmente, eu tive que postergar. Então, ano que vem eu devo fazer essa viagem, e a nossa ideia é fazer uma viagem aí de 6 meses pelo Canadá. Então, a gente vai pegar nosso carro e sair percorrendo aí, talvez até dar uma passadinha no Alasca. Então é isso. Então, assim, hoje você diz, qual que é o seu... Eu não tenho um compromisso, né? Não, eu tenho que fazer isso esses dias ou todo dia. Então, mas eu acho o seguinte, foi até um ponto de reflexão logo que eu virei a chave, né? Tá, legal, agora, o que eu vou fazer? Eu optei por ter uma rotina. Então, essa minha rotina da manhã, ela é praticamente uma rotina, né? Então, eu sempre acordo, tomo café, academia, bicicleta, volto e almoço. Então, essa é a minha rotina. Não quer dizer que eu tenho que fazer, mas é uma rotina que eu estipulei para mim, não sei, eu acho que o ser humano, ele gosta de rotina, né? Então eu sou uma dessas pessoas. Eu gosto de saber, não, amanhã eu vou fazer isso daí, eu já sei que eu vou fazer. Então, praticamente metade do meu dia já está ali mais ou menos programado. Mas se surgir um passeio, se surgir alguma coisa diferente, não vai acabar o meu dia. Então, eu não tenho aquela obrigação de fazer, mas eu gosto de ter mais ou menos algo planejado, né? Cara, você falou aí, né, voltando um pouquinho, a gente vai falando tudo fora de ordem mesmo, porque não importa, né? Sem problema. Essas coisas. Não, você falou aquela história da estratégia de mudar de emprego e tudo mais, mas é importante deixar claro, né, que você pontuou, que você sempre procurou se aprimorar mais e mais e tentar ajudar a empresa que você estava, você ir além da sua função, né? Tem um verbo em inglês que eu gosto muito, que é Excel. Né? Você falou aí de job, de target, de não sei o quê, mas brincadeiras à parte, assim, esse Excel, né, que tem até aquele programa Excel, as pessoas não associam muito, né? Excel é você
se superar cada vez mais, é do radical de excelente em português, né? Então, essa questão de você ir muito além do que você precisaria, né, do que você foi designado, é uma coisa fundamental para você conseguir. Não é só tipo, estou numa empresa, vou procurar um outro emprego que me pague mais, com certeza eu vou conseguir, vou dobrar. Não é assim, né? Por tudo que você falou, né, pelo seu empenho, você foi sempre além do que você foi contratado, né? Só para não parecer fácil aí para quem está ouvindo, né? Às vezes tem alguém aí que está há 10 anos na mesma empresa achando, pô, dei mole, era só eu ter botado currículo no LinkedIn que eu ia estar com o dobro. Não é por aí, né? É bem distante disso. Não, com certeza. Agora, assim, e você, assim, até para isso, né? Além de você buscar mais dentro da empresa, você também estudou mais, assim, depois da faculdade? Você chegou a fazer curso de extensão, MBA, essas coisas todas, ou foi só mesmo ganhando raça no mercado corporativo? Isso é interessante também, porque tem gente que acha que com 30 diplomas na gaveta vai ganhar o triplo, e não é muito por aí, né? Como é que foi o seu caso nessa questão de diploma, de, enfim, ganhar título e não experiência? Então eu concordo com você. Acho que tem pessoas e pessoas, né? Eu conheço pessoas que praticamente todo ano tá fazendo um curso diferente e sempre na esperança de que a empresa, seja a empresa que está trabalhando ou alguma empresa, vai reconhecer esses títulos. Mas a realidade é um pouco diferente, né? Pelo menos na época que eu trabalhava, que eu atuava, as empresas inicialmente buscam mais, obviamente, é o resultado, né? Então, o resultado vem de trabalho e experiência, né? Obviamente que o estudo, ele ajuda a aprimorar, isso sem sombra de dúvida. Então, no meu caso, como eu comentei, eu me formei lá em 2005, né? Comecei numa empresa, numa multinacional relativamente grande. De imediato, eu já comecei a ter contato, criei até uma certa amizade com um headhunter. E sempre tive muita conversa com ele. Cara, e aí, né? Pô, que você acha que... Pô, tem vários amigos meus que se formaram e estão fazendo um MBA, estão fazendo um mestrado, tal, o que você acha e tal. E ele me falava, eu acho que não é o momento, né? Você precisa queimar um pouco de combustível, né? Você acabou de sair da faculdade, você já tem um diploma por trás, então são 5 anos que você ficou aí agregando conhecimento, então traz o resultado, né? Aplique esses conhecimentos que você aprendeu e não é o momento agora. Então a gente pode até ver um pouco mais para frente, a gente conversa. E, então, cerca de 2 anos depois, que foi praticamente quando eu mudei de empresa, na verdade, ou seja, quando eu consegui uma oportunidade de uma outra empresa, que foi inclusive esse headhunter que acabou me assessorando, me ajudando, né, a conseguir esse novo emprego. Aí ele falou, agora é um momento bom. Você está numa empresa nova, você já tem aí 2 anos e meio, já está praticamente 3 anos de carreira, né, já está com uma posição um pouquinho melhor, já está supervisionando pessoas, tal. Então agora eu acho que já é um momento de você poder se aprimorar. Então eu falei, legal, então eu quero fazer um MBA. MBA geralmente ele é mais prático, entre aspas, do que um mestrado, né? Ou seja, ele está mais voltado mesmo para business, para o negócio. Então foi quando eu fiz um MBA. Fora o MBA, eu tive alguns cursos, mais cursos oferecidos pela empresa que eu trabalhava. Né? Curso de liderança aqui, então é uma semana. Então, são cursos que eu acho que vale a pena fazer. Porque, assim, é importante você estar sempre, obviamente, atualizado. Então, seja lendo um jornal, lendo um livro, ou fazendo um curso, né? Mas acho que o excesso de diplomas, o excesso de treinamento, ele é ruim. Ele é ruim, porque você acaba despendendo muito dinheiro e muito tempo em algo, e como eu falei, as empresas, né, elas buscam resultado. Né? Maravilha. Ô, executivo, eu queria até mudar um pouquinho de assunto de novo, fazendo uso do Diego aí, voltar um pouco atrás aí na história. Você disse que casou super cedo, e a sua esposa, cara, ela tem uma profissão, ela trabalha ainda, ela abraçou a sua história de FIRE e você fez todo o seu planejamento FIRE considerando sua esposa, não sei se vocês
desejam ter filhos no futuro, mas como é que é a vida da sua esposa? Ela abraçou suas ideias ou ela tem a vida particular dela, a carreira dela? Como é que funciona isso? Legal, uma boa pergunta. Até que esse foi um assunto que foi falado em alguns uns 2 episódios anteriores, né, do Boteco. Eu tenho ouvido todos aí, eu achei bem interessante. No nosso caso foi o seguinte, eu casei muito cedo, né? Quando eu casei, ela já tinha já estava no mercado de trabalho, eu estava iniciando o mercado de trabalho. Então, de início, a gente optou por uma estratégia de, vamos manter, cada um mantém as suas finanças, e a gente divide as contas da casa, né? Aluguel, água, luz e tal, e viagem a gente divide, vamos dividir no meio as viagens e tal, a gente optou por esse modelo e foi alguns anos assim, né? Mas chegou um momento, pela minha estratégia de como foi falado, pular de galho em galho, isso obviamente essa estratégia em algum momento ela requeriu mudanças, né, de locais de trabalho, né? Então a gente obviamente conversou e falou, e aí, como é que a gente faz, né? Porque quem é casado sabe, né? É difícil você conseguir alinhar crescimento profissional dos dois a longo prazo. Um crescimento que eu digo, um crescimento acelerado, né? Então, como nós estávamos em busca de alavancar patrimônio, e aí já entra uma questão que ela sempre teve muito alinhada, então ela sempre foi uma pessoa nunca foi uma pessoa gastadeira, né? Então a gente decidiu, legal, então vamos focar na minha carreira. Ela tinha a carreira dela, mas vamos focar na minha carreira, e aí o que der, deu, né? O que der, deu, né, para a carreira dela. Então ela conseguia, ela trabalhava num ramo que tinha certa flexibilidade de transferência, mas obviamente cada transferência é aquela história, você começa de novo, né? Então as promoções elas acabaram sendo muito prejudicadas. Então a gente mudou muito de locais de trabalho, e aí chegou um determinado momento que foi quando a gente atingiu a independência financeira, que a gente optou, ok, vamos, surgiu uma outra mudança, né? Uma mudança aí relativamente longe de estado, inclusive, e aí ela acabou saindo do trabalho e aí me acompanhando, né? E fazia as coisinhas dela, obviamente, sempre tinha um projeto aqui, um projeto ali, mas aí em determinado momento, então, ela acabou saindo do mundo corporativo, né? E aí foi um momento, mais ou menos nesse momento, que a gente falou, então vamos, agora as finanças estão 100% juntas. Um pouquinho antes, como eu falei, a gente para compras de bens maiores, a gente também sempre tinha a minha participação e a participação dela, e chegou nesse momento assim, ó, agora é uma coisa só, então a gente tem uma conta corrente, uma conta investimento, tudo junto, e aí a gente segue o caminho. Então, ou seja, hoje o plano é nosso, não é um plano meu, então o dinheiro é todo junto, né? Então, não é parte da pergunta, mas até já aproveitando, uma coisa que eu estipulei, que eu já tinha estipulado para ela, mesmo eu trabalhando, mas quando ela não estava trabalhando, era tipo uma mesada, né? Falei, não, tá aqui, você tem seu dinheiro, é seu, você gasta onde você quiser, se você quiser guardar para comprar alguma coisa melhor, você faz. E quando eu me tornei FIRE também, né, que foi no ano passado, eu falei, não, legal, então você tem o seu salário, agora eu vou ter o meu também, então esse dinheiro eu faço o que eu quero, eu gasto onde eu quiser, e obviamente tem as contas nossas, né, que é conta da casa, de passeio, de viagens, que isso é pago pelo todo, né, e a gente tem aí nosso salário, entre aspas, né, que é o que a gente pode gastar, comprar bobeira, sem que o outro fique pentelhando, né? Fala, investidor, o executivo TR aqui, só para fazer uma participação Opa. rápida, que hoje está complicado aqui. Cara, eu tenho um conhecido que foi fazer aquele hacking geográfico, né, que foi morar em Portugal para alavancar a vida. E apesar dele ter um pouco de conhecimento de educação financeira, ele foi meio que seco para lá, foi com 2.000 euros no bolso e só. Pegando seu conhecimento aí de Canadá, eu sei que muito brasileiro gosta de ir para Estados Unidos, Canadá e Portugal para tentar levantar a vida. Você acha que Canadá é um bom lugar, assim, nesse sentido? Não no sentido que igual você foi já um pouco estruturado,
já mais tudo certo. Uma pessoa assim que vai largar tudo aqui mesmo, botar, sei lá, 5 mil reais no bolso e bora ver nova vida aí em país novo. O que você acha dessa visão assim dos brasileiros que tentam vida nova num lugar novo assim para ganhar na moeda forte? Cara, eu acho que assim, de novo, depende muito da pessoa e depende muito da aspiração da pessoa, né? O que ela efetivamente quer. Porque eu vou te dizer, né, como eu falei, eu vim para cá, eu consegui um emprego aqui, então fiquei 2 anos praticamente atuando aqui na empresa, né? E o que eu posso dizer, assim, o salário aqui não é nada, assim, monstruoso, então dificilmente alguém vai conseguir ficar rico trabalhando aqui. Entendeu? Eu vejo que no Brasil. Aí por quê? Né? Aqui a disparidade salarial ela é muito inferior ao Brasil. Então, eu ganhava aqui como gerente alguns por cento, 20% acima do que, por exemplo, ganhava um funcionário meu. No Brasil, essa diferença chegava a 5, 10 vezes, entendeu? Era brutal, brutal. Então, eu vejo que não vou dizer que é impossível, mas eu não vejo como muito fácil uma pessoa vir e ficar rica. Mas é o que eu falei, também depende do qual que é o conceito de rico, né? Porque, por exemplo, o salário mínimo, uma pessoa que trabalha aqui, ganhando salário mínimo, ela vai ganhar aí $2.500, e é salário mínimo. Então, que nem os funcionários da minha franquia, todos eles têm carro, moram de aluguel, pagam seu próprio aluguel, tem um carro zero, entendeu? Porque eles ganham bem pro padrão que eu tenho na minha cabeça, que é o padrão brasileiro. Dá para ficar rico? Não dá. Agora, como eu falei, é a minha visão de rico, né? Então, você ser independente financeiramente, talvez demorasse mais. Se eu viesse para cá, por exemplo, vamos supor que eu viesse para cá, me formei e vim para o Canadá. Eu não acredito que eu teria me tornado independente financeiramente na mesma velocidade que eu me tornei no Brasil. Então, eu vejo que no Brasil, de novo, é a minha experiência que eu vivi no Brasil. É muito mais fácil você se tornar independente financeiramente no Brasil, via trabalho, né? Do que aqui, por exemplo. Interessante, legal. O executivo, deixa eu fazer 2 perguntas em 1, né, para variar. Vamos lá, cara. Primeiro, uma que deve ser mais rápida. De verdade, você encara essa sua franquia assim como uma coisa que você poderia não estar presente, assim, se você quiser passar 3 meses no Brasil, igual você falou agora há pouco, você pode vir numa boa, que o negócio vai rodar sozinho. E segundo, como é que você encara essa questão de você ter um negócio próprio, né? E tem a parte boa, né? De você receber, né? O valor mensal aí do lucro, mas tem o risco. Né? Não sei como é que é no Canadá, mas no Brasil, teus funcionários todos podem processar, pedir hora extra, e de uma hora para outra você acabar tendo um problema aí, né? Amargando alguma dívida, já depois de ter virado IF. Né? Você nunca parou para pensar, quer dizer, claro que você já parou para pensar, óbvio, mas assim, você acha que compensa mesmo o risco de depois de você já ter virado IF, já ter virado FIRE, você assumir esse risco, assim, compensa? Bom, respondendo a primeira pergunta, referente à franquia, considerar como. Basicamente, eu considero como renda passiva, porque realmente eu não preciso estar lá, sim, porque. Infelizmente, por conta da pandemia, eu não consegui ter um tempo grande de viagens, né? Tive pequenas viagens até antes da pandemia e o negócio se tocou sozinho, mas, como eu falei, eu tenho esse plano de, já para o ano que vem, passar 6 meses viajando pelo Canadá. No final do ano, agora, eu devo passar aí um mês, mais ou menos, viajando para outra costa, aqui no Canadá também, uma viagemzinha mais, entre aspas, mais curta, né? E eu considero que sim. Então, como eu falei, às vezes eu passo uma semana, 2, 3 semanas sem ir, entendeu? E o negócio gira. Então, hoje eu tenho uma estrutura de pessoas lá, então eu tenho um gerente hoje. Mas é aquela história, né? Obviamente, existe um custo em relação a isso, né? Eu estou pagando alguém para desenvolver
parte do papel que eu deveria desenvolver como dono, né? Então, de estar lá, de estar gerenciando as pessoas, de estar fazendo compras, comprando insumos, enfim. Eu terceirizo essas atividades. Então, sim, eu poderia estar ganhando mais, mas hoje, para mim, é o que eu quero para mim e para mim está bom. Né? Então, ou seja, o que eu te retiro hoje mensal da franquia é mais do que o suficiente. Então, sim, eu considero que... E essa pessoa é uma pessoa com bastante experiência. Então, eu comprei uma loja que já vinha... já estava em operação, então não era uma operação nova, né? E hoje o meu gerente, para vocês terem uma ideia, ele está lá na empresa há 10 anos, entendeu? Então, assim, ele domina de olhos fechados a operação, entendeu? Então, obviamente... Cara, só por curiosidade, é loja do que você tem? É setor de alimentação. Mano. É um setor de alimentação. Então, que é um setor que... Então, no Brasil, eu não sei se eu comentei aqui, mas no meu blog eu cheguei a comentar, eu tive um negócio também de franquias no Brasil, do setor de alimentação. Então, é um setor que eu gosto, é um setor que eu tenho, já tinha uma bagagem, já tinha uma experiência, né? E, então, assim, o que me faz ter uma certa tranquilidade de poder administrar de longe, obviamente eu tenho sistemas, então a franquia me dá isso, né? A franquia nos dá os sistemas e os processos já bem estruturados, então eu consigo olhar aqui, ver como que está a venda, eu tenho acesso às câmeras, eu tenho acesso, enfim, eu tenho sistemas que me permitem fazer uma gestão à distância. E eu tenho meus indicadores operacionais que eu já usava no Brasil, eu apenas fiz uma leve adaptação, então eu tenho alguns indicadores para me mostrar se o negócio está indo bem ou não. Poderia desprender mais tempo? Sim. Eu poderia melhorar ainda mais o negócio? Sim, mas é aquela história, né? Eu estou hoje desprendendo o tempo que eu quero, eu não estou simplesmente obrigado a ficar lá. Então, e para isso, obviamente, como eu falei, eu acabo abrindo mão de parte do lucro, né? Agora, a segunda pergunta, cara, assim, posso te dizer que a estrutura de impostos e estrutura de mão de obra aqui, ela é infinitamente melhor, é mais simples do que no Brasil. Então, a estrutura de trabalho, né? A estrutura de leis trabalhistas, né? Na verdade. As leis trabalhistas e as leis tributárias aqui, elas são infinitamente mais simples e até melhores do que no Brasil. Então, riscos de processo trabalhista aqui é praticamente nulo. Os meus funcionários hoje, eles estão... aqui existe muito aquele conceito do part-time. Então, o part-time, ele é um cara que hoje ele está trabalhando, amanhã ele pode não estar trabalhando. Isso não tem malefício nenhum, nem para mim, nem para ele. Então, ou seja, existe uma flexibilidade muito grande, tanto que no pico da pandemia eu fiz layoff de funcionários aqui, simplesmente falei, amanhã, semana que vem você não vem mais trabalhar, eu não tenho horas para te dar. Então, foi tão simples quanto isso. Então, isso me dá, assim, a legislação aqui trabalhista e de tax me dá uma certa tranquilidade que eu, com certeza, não teria no Brasil. Então por exemplo, se fosse essa minha situação no Brasil, certamente eu não estaria confortável, eu já teria vendido. Né? Mas também é algo que eu penso para frente, de não, eu não quero levar essa franquia para o resto da minha vida também, né? Porque, como eu falei, tenho planos de viajar. E não adianta, eu por mim, né, eu sempre tenho aquela preocupação, fico, caramba, o negócio está bem, o negócio não está indo e tal. Então é uma coisa minha, mas hoje eu posso dizer que eu tô bem tranquilo em relação ao negócio e não acredito que tenha um risco muito grande, não. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, mas é que eu tô cheio de perguntas. Deixa eu perguntar logo antes que dê o horário aí. Eu acho Fala que aí, já tá quase no horário, Diego. Um comentário aqui que o executivo falou, um negócio muito interessante para quem está ouvindo, né? Que essa questão da disparidade, a diferença salarial entre as profissões, né, em alguns outros lugares. Então, no Brasil, a gente tem realmente essa grande diferença, né, salarial,
enquanto na Austrália não tem tanta, né? Tanto é que um dos problemas que eles estavam enfrentando, entre aspas, assim, é que entre você ser, por exemplo, um policial ou você ser um juiz, a diferença salarial não é tão grande que justifique, talvez, que você tenha que estudar anos e anos, passar por várias provas para ser um juiz, sendo que uma profissão mais simples você também tem uma qualidade boa de vida. E o conceito de riqueza que ele comentou, né? O que é o conceito de riqueza para você? Então, é importante para quem está ouvindo, quem está em busca da vida FIRE, porque quando a gente fala do exterior, em alguns países, como Portugal, por exemplo, né, que é uma facilidade para a gente, Canadá também não é difícil para o brasileiro, né? O Canadá, ele acaba que quer receber, né, os estrangeiros, é a qualidade de vida que tem lá, principalmente com serviços públicos que a gente não tem no Brasil. Então, acontece muito isso com escola e saúde, né? Você vai para Portugal, você tem escola boa e você tem saúde pública também muito boa. A Espanha também você tem excelente saúde pública. E então precisa até mesmo de um salário um pouco menor para ter uma qualidade de vida maior. É que no Brasil, para você ter um bom plano de saúde, você precisa pagar aí, talvez, sei lá, R$ 800 por mês, né? Então, você vai ter que acrescentar esse valor no seu salário. Então, é só para desmistificar realmente que morar no exterior, a pessoa vai para o exterior para ela ficar rica, milionária, né? A diferença salarial lá não é tão grande quanto no Brasil. Então, se você pensa realmente em se tornar FIRE, acho que dependendo da sua profissão, principalmente hoje em dia a profissão de programador, né? Ela te dá oportunidades aí gigantescas, com salários muito grandes, e aí sim você tem condições de atingir a FIRE mais rápido do que simplesmente migrar e trabalhar em alguma profissão num outro país. Exatamente. Eu tenho dois amigos meus aqui que eles vieram do Brasil empregados já, entendeu? Então a empresa pagou todo o processo, porque existe uma deficiência, entre aspas, né, de mão de obra especializada, como você comentou mesmo, principalmente na área de TI, muito, muito grande aqui, praticamente no Canadá todo, né? Então, de costa a costa aqui, as empresas precisam de mão de obra especializada. Então, dois amigos meus, eles vieram empregados, ganhando um salário de quase $100.000 por ano, e tudo pago, despesas pagas, processo todo pago, e hoje eles estão aqui, tão bem, né? Então, é realmente o que você falou. E essa questão de custo de vida, e também, já estando aqui há 4 anos, e tendo ainda meus pais, meus irmãos que moram no Brasil, e tenho acompanhado, né, mais ou menos, cara, assim, custo de vida, assim, muita gente fala, pô, mas é em dólar e tal. Primeiro que é aquela história, né, cara, eu tô aqui, eu não posso ficar convertendo, né, porque eu ganho em dólar e eu gasto em dólar, né? Até muita gente fala, mas você paga, cara, mas você paga tantos dólares, não, mas é tantos reais. Eu falei, não, ok, mas eu ganho em dólar, né? Porque o que eu falei, que o salário mínimo aqui é $2.500 por mês, salário mínimo, né? Então, pessoa que ganha isso, ela e assim, é aquela história, ganha em dólar, gasta em dólar. Só que mesmo se você tiver aquela, não, quero converter, cara, quero converter. Tem muitas coisas aqui que você gasta muito menos no Brasil. Então, a própria questão de alimentação, que são coisas mais básicas, né? Não vou falar de carro, porque nem todo mundo quer ter um carro. Mas eletrônicos, que aqui é muito mais barato. Mas mesmo alimentação. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu comprei essa semana 2 peças de picanha, eu paguei $11 no quilo da picanha. E é picanha, entendeu? Então, assim, cara, no Brasil, converter, vezes 5, R$ 50, cara, não sei, R$ 50 você compra um quilo de picanha no Brasil? Talvez sim, talvez não. Entendeu? Então, combustível. Então, hoje o combustível aqui é $1 o litro. Praticamente, mesmo convertendo, né? Vamos falar, não, você tem que converter. Convertendo é a mesma coisa que no Brasil, que está quase R$ 5 aí o litro tá R$ 5 o litro da gasolina, entendeu? E aí é aquela história, né? Então, ou seja, a qualidade que você tem de vida hoje aqui, para mim, até eu estava conversando com o Diego um pouco antes da gente entrar aqui, ele perguntou, cara, mas e aí, você pretende voltar para o Brasil? Cara, não, assim, vou ser bem sincero. Tenho saudade, obviamente, do país, né, o país que eu nasci, cresci, né? Então, meus pais estão lá, tenho amigos lá, mas hoje eu não tenho vontade de voltar a morar no Brasil, não. Cara, deixa eu chegar no momento fofoca da blogosfera, que é a parte boa aqui.
Não sei quem sabe, né? Eu sei a história tem. muito por alto. Você já foi inquilino do senhor IF365, né? Sabia que era essa história. Não, claro, tem que ser. Primeiro, eu quero, assim, ele é daqueles que se atrasava um dia, ele começava de mimimi, reclamava. Não, o que eu Você quero lidava. perguntar é se a casa dele é tão ruim de vender assim mesmo. Cara, pior que, ó, eu vou te dizer. Primeiro, foi uma coincidência, assim, fenomenal. É a pior casa da rua, né? Pode falar. Não pode ser. Cara, não, é uma casa linda. Não, mas Sério, como uma casa vocês linda. descobriram que um era outro, que tinha blog? Como é que chegou? Eu vou contar essa história, uma história muito legal, muito interessante. Então, numa dessas minhas transferências, né, de trabalho, né, eu fui transferido para a cidade onde o senhor IF tinha a tal casa, eu estava buscando casa, o aluguel estava muito caro, eu falei, caramba, não sei o que, eu preciso de algo mais ou menos mobiliado, porque eu estou vindo de outro estado, e tal. E aí tinha uma corretora me ajudando, ela falou assim, tem uma casa aqui de um cara que ele está indo para fora do país. E ele quer alugar, assim, ele precisa alugar isso essa semana. O pai dele tem a procuração dele e tal, mas assim, ele precisa, ele quer tentar sair daqui resolvido. Aí ela me mandou o link, né? Aí, cara, eu vi as fotos, um casão, eu falei, gente, cara, casão. Muito... Aí eu falei pra ela, não, mas isso daqui não dá pra mim, não. Não, vamos lá. Aí eu fui conhecer, cara, a casa é realmente muito, muito bonita, condomínio fechado, tá? Muito bem localizado, assim, no sentido de perto de principais rodovias, perto de um comércio e tal. E aí fui lá, conheci, né, o senhor IF, até então sem saber que era o senhor IF. E aí, legal, beleza, fechamos. Acho que na época ele nem era o senhor IF ainda. Fechamos, consegui fechar o contrato. Então, ele até, senhor F, se estiver ouvindo aí, cara, valeu, assim, ele foi bem flexível no início aí, fez uma negociação muito boa, e eu fui morar lá. Eu fiquei praticamente, acho que quase 4 anos lá. E super de boa, assim, vocês estão né, falaram brincando, mas foi super de boa, assim, o senhor F super de boa. Eu também, obviamente, eu não dava trabalho, né? Modéstia à parte, eu nunca dei trabalho para ele, mas foi um relacionamento assim, super de boa. Aí quando eu, né, decidi, tive essa decisão, eu tomei a decisão da mudança, em 2017, eu decidi, né, avisei ele, falei, cara, infelizmente, tô indo pro Canadá, tal. Ele falou, puta, que legal, tá? Pô, que pena, né, que você tá saindo, mas não, legal, boa sorte, tal. E vim pro Canadá. E aí, cara, chegando no Canadá, eu já via, né, alguns blogs, né, o próprio Aposente Cedo, BP Milhão, sempre acompanhei alguns blogs, muito mais só observando, sem fazer muitos comentários, mas sempre tive esse interesse, né, eu sempre achei muito legal a blogosfera. E aí me deparei com o site do senhor IF365, aí, cara, lendo, tal. E aí, um dia, quando eu li um post que ele falou do tal imóvel, e isso, só um parênteses, fazia 1 ano que eu estava aqui. 1 ano depois. E aí, num post, ele falava, né, abria os ativos dele e falava, tem uma casa assim, assada. E, pô, minha casa... E aí ele fazia comentário, pô, minha casa desde que meu inquilino saiu, tô há 1 ano sem alugar, tá difícil e tal. E aí, cara, assim, tipo, ok, quem tá lendo, fala... E aí, o que tem, né? Uma casa tá 1 ano sem alugar, eu tô aqui há 1 ano, tá? Mas não sei por que me deu um estalo. Falei, cara, será que é ele? E aí falando que trabalha no setor, né, que é o que o cara trabalhava também. Aí eu falei pra minha esposa, eu acho que esse blog é do cara. Aí eu mandei uma mensagem pra ele. E aí ele falou, cara, sou eu mesmo. Então, foi uma puta de uma coincidência, cara. Mas é uma história bem legal mesmo. Que demais. E ele deve estar arrependido agora que ele te deu o desconto no início do aluguel. Mas eu vou te falar, o senhor F, se você estiver ouvindo aí, você reclama que não quer vender. Antes, eu morei lá por 4 anos, né? Antes de eu ter o plano já mais fixo, né, mais certo de vir para o Canadá, eu fiz uma proposta para você, senhor F. Você não deve estar lembrado. Olha, denúncia! Denúncia! Ele vive falando que nunca recebeu nem proposta indecorosa. Eu quero imagens. Eu lembro dele falando que recebia propostas e eram propostas de baixo valor, 70% da casa. Não, ele fala que nunca nem recebeu, cara. Exato. E eu vou te dizer que não é muito diferente do valor que hoje ele considera como... Lá antes, né, quando ele abria o patrimônio dele, ele tem um valor lá da casa, né, que ele considera. Não foi muito diferente daquele valor, não. Então, senhor F, você deu mole, hein, cara?
Ele vai estar ouvindo isso, cara. Ele participa aqui. O cara é nosso camarada. A gente zoa porque é nosso camarada. Senão não ia brincar assim. E, cara, por que você acabou? Por que você não só parou de postar, como apagou o blog todo? Tinha tanta coisa legal lá. Pois é. Assim, cara, por que eu parei de escrever? Tava me faltando um pouco de inspiração, então eu tava praticamente naquela de só colocar o fechamento mensal, que particularmente eu acho que é interessante, mas é muito mais interessante para mim, né, que está escrevendo como um diário, do que para quem está efetivamente lendo. Estava faltando um pouco de inspiração, e aí eu falei, não sei, acho que é hora de parar. E aí eu até tinha decidido antes de eu ser Fire, mas como eu já estava mais ou menos com a data, né, até brinquei com a minha esposa, não, pô, eu comecei o blog, deixa eu pelo menos encerrar o blog já tendo virado Fire. Então eu segurei um pouquinho mais, e aí acho que foi depois de 2 meses eu acabei parando, né? E aí por que deu eu apagar? Porque na verdade assim eu não já estava vencendo o pagamento que eu fiz, né? Não é contrato, mas o domínio, né? Eu tinha comprado por um período específico, acho que 2 anos, o domínio e o endereço, o URL. E aí eu falei, cara, não vou pagar para algo que vai ficar ali. Mas hoje realmente eu me arrependo, né? Porque é o que vocês falaram, né? É algo que está ali, pessoas, né, que está começando poderiam tá lendo, tá se motivando e tal, mas enfim, né? Foi mais ou menos por isso que eu apaguei. Então eu não queria tá pagando por algo que eu não estaria usando, atualizando. Mais nada, Diego. Acho que o nosso cara aqui tá com o horário apertado, né? Como é que tá aí? Pô, eu tô em silêncio porque mais ninguém pergunta. Depois reclamam que eu falo muito. O executivo, mas você tem alguma ponderação aí para fazer, cara? Alguma coisa que você queira discutir sobre qualquer assunto? Curiosidade sobre o Alex, qual é o cupom do Remessa Online, alguma coisa assim? Não, o cupom já, com certeza. No final. Com certeza. O cupom no final com certeza eu vou querer, porque eu tô eu não mantenho ainda algumas coisinhas no Brasil, então eu tô sempre mandando dinheiro de lá para cá, daí para cá. Mas assim, de perguntas, seria mais uma pergunta para todos, né? Até porque, como hoje eu moro no exterior, eu queria saber de vocês, assim, se algum de vocês tem algum interesse seja no curto prazo, no longo prazo, de ter uma experiência assim de morar fora. E se não, por que não? Eu vou começar aqui, eu tenho já interesse em morar fora, mas é curto prazo, sei lá, 2, 3 meses aí. Não seria uma coisa de longo prazo, não. Seria que você me apaixonasse demais pelo país, nossa, que coisa maravilhosa. Aí a gente estende, aí a gente troca o plano. Mas eu tenho curiosidade, sim, de morar em vários países aí por pouco tempo. Eu também, no meu caso, eu também tenho um interesse igual o Thiago falou aí. 1, 2, 3 meses no máximo, e não sei porque toda vez que eu viajo para fora, eu sempre volto com mais vontade de morar no Brasil. Então, acho que eu sou meio caseiro e talvez eu não me adapte a morar fora, igual a galera consegue aí viver outra cultura. Eu não sei porque eu sempre me sinto não fazendo parte daquele lugar. Então, eu acho que eu sou caseiro mesmo. Eu já morei fora um tempo, já viajei muito por aí. Pretendo ainda passar uma temporada fora. Só que o que vai ditar a regra mesmo vai ser a minha filha, né? Se quando ela tiver numa idade escolar aí mais avançada e tiver oportunidade de estudar fora, então vamos morar fora por muito tempo enquanto ela estiver estudando. Senão, tem alguns países aí, alguns lugares muito bacanas que eu quero fazer um tour, né, de uma temporada mais longa, passeando por aí. Quando se fala de viagem, né, eu vi, para quem quer viajar 2, 3 meses, eu tenho 2 artigos de um cara que ele fez a Europa toda de carro e fez os Estados Unidos tudo de carro também. Então é um tipo de viagem, tipo o Diego está fazendo aí, né, descendo aí para o sul do país. É uma experiência muito bacana. E você acaba que mesmo que você faça uma viagem dessa, você está morando fora do país, né? Mas eu pretendo ainda passar tipo uma temporada de 1 ano, 1 ano e meio nas Ilhas Canárias.
E eu tinha essa pretensão, assim, eu gosto muito da Europa, tinha uma fixação de um dia morar ali no sul da Europa, ali, ocidental, inclusive era o plano para quando atingisse a FIRE, devido à pandemia eu não pude ir, mudei para o Uruguai, assim, o plano também fechou a fronteira, e eu tô rodando o Brasil e, cara, tô só cada vez mais mudando de ideia, sabe? O Brasil tem cada cidade, cada lugar tão incrível, né? Eu comecei pelo Sudeste, estou no Sul agora e pretendo ir ainda para o Centro-Oeste, para o Nordeste todo também, se tudo der certo. E assim, tem muito lugar legal que, assim, eu desconheci, muita gente que eu converso desconhecia também. Então, assim, tem muitos países dentro do Brasil, muitas realidades, né? Tem cidades que você não vê, coisa que na capital você vê todo dia em todo bairro. Então, assim, é legal, a América do Norte não me atrai muito, assim, nunca pensei. E, assim, cara, eu já tô numa, assim, de se ficar no Brasil, talvez seja até melhor do que para fora, sabe? O que a vida reservar aí, a gente vai indo, né? Também com o câmbio agora deu uma diminuída essas últimas semanas, né? Mas, pô, chegar daqui a pouco um dólar a 7, um euro a 9, fica complicado, né, cara? Aí realmente tem que ter outra vida para conquistar outro IF para se bancar lá fora. Diegão, essa coisa que você falou aí de ter vários Brasil dentro do Brasil, é uma coisa que eu já tinha enxergado fazendo um mochilão há anos atrás. Existem vários paraísos dentro do Brasil, próximos de capital mesmo, com estrutura, às vezes até com saúde pública de qualidade, com educação pública de qualidade, e a gente não enxerga, né, mesmo aquela história de o gramado do vizinho ser sempre mais verde, né, a gente fica olhando para fora do país, e tem muita oportunidade de vivência, de cultura aqui dentro do país que a gente não enxerga. Eu acho que é até interessante a gente que busca essa questão de FARE, né, e de custo de vida, procurar alternativas dentro do país. Eu acho que conhecer o quintal de casa antes de sair para fora, eu acho que é essencial para todo brasileiro, cara. Com certeza, cara. Até uma pergunta aí que eu vou fazer para o executivo, porque por tudo que você falou, né, executivo, você tem uma vida boa aí, né? Você não é milionário aí, nada disso, né? Não leva uma vida como milionário. Se é milionário ou não, já não sei. Mas você é patrão de uma galera que já vive bem, razoavelmente bem. Nunca passou pela sua cabeça assim de assim, pô, de repente aí você é classe média alta, vamos dizer. Cara, provavelmente no Brasil, ainda mais com essa sua renda em dólar da franquia, você seria rico, considerado rico. Você nunca pensou assim, cara, eu posso viver uns 2 degraus acima na sociedade no Brasil, ou eu posso viver aqui. Você já fez essa conta, pensa no futuro e assim, cara, vou lá, vou viver uma vida nababesca no Brasil, usando geoarbitragem com a minha renda em dólar. Isso passa aí pela sua cabeça ou você acha que os benefícios aí sociais e de estrutura no geral, né, de violência e tudo mais, compensa? Você está um pouquinho abaixo do que poderia viver no Brasil? É uma boa pergunta, e é inclusive algo que eu cheguei a conversar com a minha esposa há um tempo atrás, não muito tempo, e a gente, assim, e foi até interessante que os dois acabaram chegando na mesma conclusão de que a gente, pelo menos por agora, a gente quer continuar morando aqui, justamente pelo fato do que você comentou, né? Hoje os benefícios que nós temos, não